essa imagem é a que mais exemplifica a importância da padronização dentro da acuidade visual. Aqui nós temos uma imagem, nós temos uma pessoa. Essa pessoa está colocada a uma distância de 6,10 m do optotipo. Aqui esse equipamento, esse acessório é um optotipo, tá? Então, ele está posicionado a 6,10 m desse optotipo, e essa distância, todas as distâncias de tomada de acuidade, também são padronizadas. Então, existe um padrão, até mesmo na distância da acuidade visual, que torna ela uma distância padronizada. Por quê? Porque essa interpretação é internacional. Tá? Então, essa interpretação vai valer em qualquer parte que você for, qualquer parte que você observar, ela é internacional. Tá? E mais para frente, vocês vão ver a respeito dessa interpretação e com o resultado dessa interpretação. Mas aqui nós temos o quê? Nós temos um paciente que ele está delimitado a 6,10 m, olha. A distância dele está a 6,10 m, distância padrão. Essa distância nós chamamos essa distância de 20 pés. Então, o padrão, quando nós estamos fazendo a acuidade visual, medindo a acuidade visual, é trabalhar com a medida de 20 pés, ou 6,10 m. 20 pés, vocês vão ver ali na frente que a acuidade visual é representada desta forma. Por exemplo, isso aqui 20, 20. Quando nós falamos 20 pés, esse primeiro 20 é o que referencia a distância. Então, essa primeira distância, o primeiro 20 do 20 e 20, ele dá como resultado a distância em que o paciente está. E o segundo, ele vai dar como resultado a letra que a pessoa conseguiu ler, ou a linha de interpretação, a linha de leitura que o cliente ou que o paciente conseguiu fazer a identificação das letras. Tá? Então, essa distância também é padronizada. Essa distância também é importantíssimo seguir, porque sem essa distância, você não está padronizando o atendimento. Tá? Outra observação que nós temos aqui é quanto à forma e o tamanho das letras. Olha, vocês podem observar aqui, nós temos um E maior, nós temos um T e um B do mesmo tamanho, porém menor que o E. Nós temos aqui o C, o E, o B, L, o T de tamanhos diferentes. E vocês reparem, olha, que conforme nós vamos descendo, essas letras vão diminuindo. Por quê? Porque isso é uma padronização de distância. É importante entender que essa padronização de distância, quanto mais perto eu fico, deixa eu pôr essa aqui embaixo que vai ser mais fácil de vocês verem. Quanto mais perto, menor deve ser a letra. Então, quanto mais perto eu vou chegando do meu optotipo, menor deve ser. E se eu estiver na distância padrão, a linha que eu for identificar vai ser num tamanho padrão para aquela distância. Então, se eu estou a 20 pés, eu tenho que enxergar a letra que é considerada ideal para 20 pés. Então, 20, 20, esse 20 vai significar a linha da distância e esse 20 vai identificar a linha de leitura. Então, quanto mais longe eu estiver, maior vai ser a letra que eu observar. E quanto mais perto eu estiver, menor vai ser a linha que eu vou enxergar, tá? Então, suponhamos aqui que eu tenha que fazer uma interpretação, uma leitura aqui de 1 a 6 metros de distância, esse Ezão aqui que nós chamamos ele de 20-200. Significa que a 20 pés, ou 6 metros de distância, eu teria que enxergar essa letra, que 200 pés daria ali 61 metros. Então, a 61 metros de distância, eu teria que enxergar esse Ezão que está colocado aqui. É uma interpretação, por isso que é o padrão.
Isso aqui vai substituir muitas óticas de uma forma errada, de uma forma até por desconhecimento, quando vai entregar no óculos, o que que fala? Ah, olha do outro lado da rua, naquela placa, naquela placa não, naquela fachada da loja. Ou então, olha lá do outro lado da rua naquela letra que tem escrita na parede, letra da parede. Não existe nessa interpretação nenhuma padronização, tá? O cliente, você precisa entender, você precisa quantificar a visão do cliente. E quando você não tem uma padronização, quando você não tem uma medida por onde se basear, você não consegue fazer essa padronização, você não consegue fazer essa interpretação. Pensem assim, tá, ela está enxergando do outro lado da rua. Você vai perguntar, está melhor ou pior? Ela vai falar que está melhor, mas está melhor quanto? É aí que fica, está melhor quanto? O que é melhor? É 100%? A pessoa está enxergando 100%? A pessoa está enxergando 90%? A pessoa está enxergando 50%? Tá? Porque quem não enxerga, se a pessoa tem, se é amétrope e tem uma perda visual aí de 90% sem o óculos. Coloca o óculos, melhora a visão, só que a perda continua ali, melhora, mas não melhora muito, melhora só 50% da visão da pessoa. Isso significa que houve melhora em relação a quem? Em relação aos 90%, mas não significa que ela está enxergando 100%. Não teve a correção total da ametropia. Teve sim um acréscimo, melhorou a acuidade visual da pessoa, porém não teve a correção completa dessa ametropia. Então é isso que nós temos que ter em mente, isso que nós temos que ter o pensamento quando nós falamos de acuidade visual. Nós vamos quantificar. No momento que nós fazemos a acuidade visual, nós queremos quantificar a visão do cliente. Então, a acuidade visual é isso, é quantificar a visão do cliente. É isso que nós fazemos com a tomada de acuidade visual, é isso que nós fazemos quando nós medimos a acuidade visual do cliente. E é uma informação super legal, é uma informação muito importante. Porque se o cliente coloca o óculos, você entrega o óculos, ele, ao invés de olhar para o outro lado da rua, ele vai olhar para o optotipo e vai falar o que ele está enxergando. Você vai ter um resultado muito preciso da dificuldade desse cliente. Por outro lado, pode acontecer um resultado durante a acuidade visual, uma acuidade visual, mesmo que corrigido, baixa. Tá? Então, aqui já entra uma preocupação muito grande, que é não contrapor a prescrição. Isso é uma informação técnica, isso é uma informação que está de acordo com o que você vai fazer a análise do cliente seu na hora da entrega do óculos e não contrapor a prescrição do médico. Não falar que, nossa, o senhor colocou o óculos, e está ruim. Tá? Não, você tem que partir pelo princípio de que ainda pode existir a acomodação, o que é difícil para o óculos, porque geralmente a pessoa põe o óculos, a tendência já é corrigir, mas pode passar ali pela acomodação, pode passar ali também pela a mudança de lente, pode passar pela mudança também fisiológica, em que o cliente vai colocar o óculos a primeira vez, e isso vai causar uma estranheza para o cérebro, então tem essa adaptação, até mesmo psicológica do cliente, para ele entender que vai mudar essa correção. Pode acontecer uma série de fatores que interfiram, mas também, isso é muito importante, pode ser que aconteça ali um erro, tá? Então, todas essas são as possibilidades. Por que um erro? Vamos supor, o cliente coloca e ele não consegue enxergar 90%. Não vamos falar nem de 100%, que seria
É muita, assim, nós queremos que corrija 100%. Mas vamos falar ali de 90%. 90% é pouco, vamos falar ali de 95%. O óculos vai corrigir 95%. Então, o óculos vai estar lá 20, 20 menos 3. Tá? Então, ou seja, o óculos está corrigindo 95% da visão do cliente. Isso é ótimo, maravilha. Só que o outro paciente, ele colocou, ele está enxergando quase 50% do que seria o ideal para ele enxergar. Ele está lá 20, 50. Ou seja, aqui teve o quê? Nesse caso, aqui nós temos o quê? Nós temos uma perda da qualidade visual. Tá? Então, a qualidade visual caiu um pouquinho, e o que é interessante você ter um certo jeito para levar a situação, do que já chegar e falar, nossa, isso é um erro médico, o médico errou. Ou então, nossa, o optometrista errou. Então, aqui de uma forma mais técnica, uma abordagem mais técnica do problema, tá? Aqui você vai analisar o que acontece com óculos. Aqui nós podemos ter montagem errada, nós podemos ter medidas erradas, nós podemos ter armação com curvas, com ajustes errados. Então, nós temos uma série de errados que pode estar acontecendo e interferindo também nessa acuidade visual. E por último, nós pensamos na prescrição. Por último, nós vamos também identificar ou pensar na prescrição errada, que também é uma possibilidade. A pessoa, quando a pessoa coloca o óculos, nós queremos o quê? Nós queremos que corrija, certo? Então, nós queremos que corrija a visão do cliente. A partir do momento que não corrige a visão do cliente, a partir do momento que eu meço a capacidade de visão desse cliente com óculos e não melhora, aí sim nós vamos buscar entender quais são os fatores que estão interferindo nisso. Tá? Se isso continua, se isso prolonga, se passa todos aqueles tempos que nós damos para adaptação, que o médico dá para adaptação, aí sim nós sugerimos retornar ao profissional, no caso, o médico ou oftalmologista, para uma avaliação mais detalhada, porque vamos dizer, o nosso serviço, o nosso trabalho é fazer o que foi prescrito. Então, nós fazemos isso, nós fazemos o que foi prescrito, nós fazemos o que está na receita, vamos dizer assim. Então, basicamente, se está tendo uma dificuldade visual, se está tendo uma queda da qualidade visual desse cliente, nós temos que pensar em uma série de fatores ali que pode interferir. Mas como que eu chego nisso? Eu chego nisso medindo o quanto a pessoa enxerga. Eu não posso falar para a pessoa, volta para outro lado, volta para o oftalmo fazer uma nova consulta com você, porque você não está enxergando o que tem do outro lado da rua. Isso é trágico dentro da nossa profissão. Então, mas eu posso pedir para ela voltar para o oftalmo fazer uma nova consulta, caso não corrija essa graduação, caso essa acuidade visual dela não fique legal e a metropia não seja corrigida. Do mesmo jeito que eu também, tecnicamente, eu não preciso necessariamente pedir para ela voltar no médico, tá?